Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Em 1996, vocês vão ver agora aí na tela, ela liberou. Vocês estão vendo aí essa revista de 96, liberando, dizendo que era questão de consciência. Mas de 1949 até essa data aí, quase 50 anos, quase 5 décadas, a organização proibiu o serviço civil alternativo. Ela proibiu transplantes de órgãos, né? Liberou primeiro em 62, proibiu como canibalismo em 68, liberou de novo em 1980, eu já era casado, vi isso acontecer, era um estudioso, né, da palavra de Deus, mas principalmente das publicações. Ela foi e liberou. Pessoas foram prejudicadas, cirurgias foram adiadas, gente morreu, a organização brincando de Deus. E ela sempre fazia isso. Nós vamos ver agora na tela uma outra explicação que a organização dava. Olha só como era a coisa, como era que a coisa funcionava, por que as dúvidas existiam. A Sentinela, de 1º de agosto de 1982, na página 27, dizia o seguinte: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, a organização, né? Não avançaremos na estrada da vida. Não importa o quanto leiamos a Bíblia. Ora, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E estava a organização no dia 1/8 de 82, eu já era testemunho de Jeová, batizado, dizendo que ela, a organização TJ, era o canal de comunicação usado por Deus. E sem esse canal nós não avançaremos, dizia ela, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então ela agora estava como mediador. A organização se punha nesse papel aí de mediador. Depois, no dia 15 de julho de 98, a organização ela disse que, olha aqui, Deus falou a seu povo por intermédio de Moisés e de outros profetas. Depois, Jeová falou-lhe por meio de seu filho. Atualmente, nós temos a palavra inspirada de Deus, a Bíblia Sagrada, e também, temos também o escravo fiel e discreto, que agora é escravo fiel e prudente. De modo que Deus ainda está falando por meio do escravo fiel e prudente, como hoje está traduzido mais corretamente. Sentinela, 1º de setembro de 1989, página 19, parágrafo 7. Apenas as testemunhas de Jeová, os do restante ungidos, 144 mil pessoas na organização Testemunho de Jeová, e os da grande multidão, qual organização unida sob a proteção do organizador supremo, tem esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim desse sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. E só Testemunho de Jeová, só essa organização, ela chamava de, e ainda chama de, a odierna arca de salvação. Você tem que estar nessa arca odierna de salvação para poder sobreviver no dia do julgamento. Então a organização, ela sempre estava se auto-recomendando, se auto-vindicando, se auto-glorificando. Se essa classe escrevia coisas erradas que levavam pessoas à morte, como é que essa classe podia ser orientada? Aqueles ungidos lá em Brooklyn, na época, e hoje ainda estão lá nos Estados Unidos, são 8, na época, lá em 1980, até 1980 eram 17. Como é que o Espírito Santo podia guiar essas pessoas e levar ao erro de óbitos, levava a óbitos, a morte? Então eram questionamentos muito sérios. Como é que a pessoa não pode ter uma crise de consciência, não pode se questionar diante de tais erros crassos, erros graves, que mexiam com a vida das pessoas, ainda hoje mexem, esses erros continuam mexendo. E os incentivos, fora tudo isso, além das especulações proféticas, tudo isso daí, proibiram vacinas em 1921 até começo da década de 50, fora transplantes, acabamos de falar
né, do serviço civil alternativo, mas ela proibiu frações do sangue, ela ainda mexe nessa questão das frações de sangue, que devia ser uma coisa de consciência apenas, ela se meteu na vida das pessoas, transfusões de sangue, ela ainda continua a proibir gente morrendo pelo mundo. Então a organização, ela, das Testemunhas de Jeová, ela faz um desserviço a si própria, porque ela vai muito além do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós não podemos ir além do que está nas Escrituras. Essa organização da Testemunhas de Jeová, que diz ser o canal de comunicação dele aqui na Terra hoje, essa organização que diz que não importa o quanto você lê a Bíblia, se não estiver lá dentro não adianta, você não vai entender a Bíblia, o conhecimento só vem através dela, organização. Essa organização, estou revisando aqui o que eu acabei de falar, que condenou transplantes de órgãos, dizendo que era canibalismo de 68 a 80, que fez as especulações proféticas de 1914, 1925, 75, enfim. Essa organização não é de Deus, não podia ser. Pesquisem, questionem, mas vão atrás, vão conferir cada revista, se aquilo ali é a organização de si mesmo, para não sair de qualquer jeito, porque você vai enfrentar sérias consequências, como eu já falei, em relação à desassociação ou dissociação ou desassociação, é tudo a mesma coisa o tratamento. Você não vai ter mais contato com as pessoas, com entes queridos seus. A organização, ela programou mentes. As pessoas têm uma programação mental que faz com que elas passem a agir como pessoas deselegantes, desamorosas, anticristãs, não falando com aqueles membros da família mais achegados. Isso acontece, é verdadeiro. Ela tem uma tática intimidatória. Ela diz que a organização diz assim, olha, se você, TJ, fiel aqui, membro daqui, já batizado, sair, você vai morrer no Armagedon, você vai ter suas orações não ouvidas pelo Altíssimo Deus, Jeová, você vai perder todos os seus amigos. Essa ameaça é verdadeira. As outras são falsas. Não existem, são infundadas. Esses medos aqui, de perder a vida no Armagedon, não ir para o novo mundo, as orações não serem ouvidas, essas coisas bobas aí, essas ameaças bobas, elas são medos infundados, né? Você não pode pensar que isso vai acontecer. Você, Testemunho de Jeová, ou você que está saindo, ou que já saiu ainda tem alguma dúvida. Mas esse medo aqui existe mesmo. Ela ameaça e ela cumpre a promessa. Você vai perder todos os seus amigos de longas datas, amigos organizacionais e amigos condicionados, né? Ao sistema de crenças, ao rosário de regras e normas da organização. Se você sair, eles não vão mais falar com você. Isso é verdade. Uma testemunha de Jeová fiel não vai falar com você, a menos que ela seja desobediente, rebelde, já esteja até em rota de colisão com os ensinos da organização. Porque se ela for fiel, ela não fala. Que essa é a regra. Não é uma orientação, não é a recomendação, é a regra. Não fale com desassociado. Eles são inimigos do povo de Deus. Você vai estar comendo, ela diz que essas pessoas, Testemunho de Jeová, que falam com quem sai, essa pessoa vai estar comendo na mesa de demônios, se começar a ler e ouvir, né? Quem saiu. São táticas intimidatórias muito fortes. Por quê? Porque a Testemunho de Jeová começa a ter medo, sentir culpas infundadas. Todas essas são infundadas. Esses medos de que você vai morrer porque está dando ouvidos a pessoas que saíram. É o controle de informação funcionando a todo vapor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.